plataforma ela possibilita que, com poucos cliques, né, um leigo possa ir explorar, e eu acho que isso fica bastante claro, né? E como você mencionou também, vem crescendo, né? Na Europa já tem sido usado mais esses indicadores de complexidade, essa abordagem para pensar em políticas de diversificação, né? E a ideia do DataViva, que está na fila aqui, né, é uma das prioridades nossas agora no próximo processo, a atualização dos dados de exportação e emprego, que agora já estão até o período mais recente disponível, né, e uma melhoria inicial no layout, né, para facilitar a navegação. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje tenho a honra, a alegria e o prazer de receber aqui meu amigo João Romero, brilhante economista, professor do CEDEPLAR e um dos grandes especialistas em complexidade no Brasil, um tema que é caro para mim, né? Para quem me acompanha sabe que eu sou meio aficionado por esse... Chegou até a ser monotemático, João, que a característica do chato é que ele é um cara monotemático, né? Ele só consegue falar de um assunto, né? Então, minha mulher reclama muito que eu sou chato, eu sou monotemático. Tem um dos meus temas que certamente é monotemático, é a questão da complexidade. Mas vamos aproveitar para falar também do DataViva, que é a grande ferramenta, talvez é uma das maiores ferramentas de exploração de dados que a gente tem hoje no Brasil, que hoje está sendo pilotada pela turma lá do CEDEPLAR. O João vai nos contar um pouco dessa história também, uma base de dados incrível que a gente tem para explorar municípios, estados, regiões, dados socioeconômicos brasileiros fantásticos, né? De modo que é uma alegria enorme. Te dou as boas-vindas, João. Conta para a gente um pouquinho aqui do que você tem feito. Para quem não te conhece, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Beleza. Bom, Paulo, obrigado pela introdução generosa, né? É um prazer estar aqui conversando com você também, participando do podcast. Bom, eu sou originalmente aqui de Belo Horizonte, né? Fiz a graduação e o mestrado aqui mesmo, na UFMG, no CEDEPLAR, e no doutorado fui fazer o doutorado fora, na Universidade de Cambridge, e na Inglaterra, e lá na época eu já, né, durante toda a minha trajetória, eu pesquisei muito sobre estrutura produtiva e desenvolvimento, né, uma área bastante tradicional aqui no CEDEPLAR, você também trabalhou, diversos outros colegas, mas só depois de voltar do doutorado, né, que eu comecei a entrar nessa discussão de complexidade econômica, e que você foi um grande propagador dela aqui no Brasil, né, foi um dos primeiros a trazer esse debate e a difundir, né, para que ele se tornasse mais conhecido, mas que é uma metodologia muito interessante, moderna, né, para entender e estudar essas questões da mudança da estrutura produtiva e do processo de desenvolvimento, com algumas características novas, então a aplicação de um método novo para entender essa discussão que já é muito antiga, né, e que os cepalinos aqui, latino-americanos, tiveram grandes contribuições, e diversos autores, inclusive brasileiros, como Celso Furtado, né, que até hoje um dos maiores, se não o maior economista brasileiro, um dos mais conhecidos, mais citados internacionalmente, trazendo esses temas, e que eles são retomados com essa metodologia nova da complexidade, que foi desenvolvida pelos professores César Hidalgo, que na época estava no MIT, né, e o professor Ricardo Hausmann, da Universidade de Harvard, onde eles tiveram uma grande sacada, né, algumas grandes sacadas, mas a primeira delas foi utilizar os dados de comércio internacional, que são controlados por todos os países, né, a maior parte dos países controla o que está entrando, o que está saindo das suas fronteiras. Então, os dados de comércio eles têm uma qualidade e uma disponibilidade muito grande, né, ao longo do tempo, e a desagregação. Então, o que eles fizeram foi utilizar esses dados para entender quais países eram competitivos em quê,
e a partir disso entender e trazendo essa metodologia para ver quais são os setores mais complexos e quais são as economias mais complexas, no sentido de que as economias complexas são aquelas que têm mais conhecimento produtivo acumulado. E os setores complexos são aqueles que requerem mais um volume maior de conhecimento produtivo para a sua produção competitiva, né? Então, esse foi talvez a principal sacada deles, né? E que trouxe toda uma nova literatura sobre desenvolvimento produtivo, né, que vem se desenvolvendo aí ao longo dos últimos anos, e aqui no CDPLAR a gente tem trabalhado com isso e trazendo agora para uma perspectiva regional, né? Utilizando, sobretudo, dados de emprego, ao invés de dados de exportação, para calcular a complexidade das regiões e das atividades produtivas, para pensar em entender o processo de desenvolvimento produtivo regional, né? E que é os dados mais interessantes que estão disponíveis ali na plataforma DataViva, que foi criada pelo governo de Minas e que agora a gente trouxe aqui para o CDPLAR. Acho que vamos começar falando um pouco da história da plataforma do DataViva, né, que foi inclusive um projeto que começou lá atrás com o trabalho do próprio César Hidalgo, né, que foi um dos criadores dessa metodologia de medidas de complexidade, e se não me falha a memória, ele teve no Brasil implementando essa plataforma, né, que é uma grande base de dados, junto com o governo de Minas, né, e depois que ela foi parar no CDPLAR, né, acho que se você puder contar um pouquinho da história de como a plataforma foi construída e tal, para depois a gente falar de como ela funciona, para as pessoas poderem acessar e tudo mais, né? Sim. Bom, o DataViva, né, como você mencionou, foi, na verdade, uma iniciativa do governo de Minas, lá em 2000, começou em 2010, se não estou enganado, com a ideia de construir uma plataforma, né, semelhante ao que era o Atlas da Complexidade, que na época estava no Media Lab lá do MIT, e agora você tem uma em Harvard e outra em Toulouse, que é onde o Hidalgo está agora, né? Mas na época, então, eles queriam reproduzir isso para os dados de Minas Gerais, vendo já, identificando os benefícios, né, de ter essa plataforma de visualização, o que, né, facilita o trabalho de gestores ou mesmo de investidores e empresas do setor privado para entender a região ali onde estão atuando, né? Então eles contrataram, né, o Hidalgo e o Hausmann, né, e a empresa que é do Hausmann, que é do Hidalgo, na verdade, que ele participa, que é a DataWill, para montar essa plataforma que veio a ser chamada de DataViva, que foi inaugurada lá no final de 2012, mas nesse processo de montagem, eles observaram que, né, para os dados da RAIS e de comércio, que são os principais, que são os que foram colocados inicialmente na plataforma, não fazia sentido construir só para Minas, né? Porque ao utilizar aquilo, você poderia fazer para o Brasil inteiro, que foi o que eles fizeram, e acabaram criando, então, a plataforma com dados de todo o Brasil, em diversos níveis, né? Tanto para município, como para mesorregiões, estados, macro-regiões, com todas essas informações, e ela foi sendo alterada, né, com algumas evoluções ao longo dos anos, né, a DataViva 2.0, 3.0 e por aí vai, com algumas melhorias. Depois foi introduzido dados de educação e de saúde, mas a grande questão do DataViva é que é uma plataforma de visualização e traz esses dados de complexidade, as redes, né, de complexidade, que é o que gerou um grande impacto dessa literatura. Uma das inovações também nas versões mais recentes foi introduzir uma rede para as atividades econômicas, né, da RAIS, porque a criação do Hidalgo e do Hausmann foi a rede, né, o espaço de produto, que é para as exportações. Então, depois de um tempo, o Elton Freitas, né, que meu coautor também do Paulo, querido amigo Elton Freitas. Exato, que é assim, foi o que teve envolvido desde o começo lá com
com a plataforma DataViva, fez doutorado aqui no CDPLAR, e atualmente é professor lá da Federal de Sergipe. Ele foi quem desenvolveu essa metodologia para as redes de atividades, né? E é um parceiro fundamental nosso agora no desenvolvimento da plataforma. João, explica para a gente o que é redes de atividades, que as pessoas não sabem. Pois é, então, a segunda contribuição, né, do Hidalgo e do Hausmann foi propor esse espaço de produto, né, que são, já há muito tempo na literatura econômica, literatura neoschumpeteriana, sobretudo, busca identificar ali capacidades produtivas e a importância de capacidades produtivas para o desenvolvimento produtivo e tecnológico. Só que essa é uma tarefa muito difícil, né? Assim, a gente não consegue medir isso com muita clareza. Então, a ideia deles foi, através de dados de probabilidade de coexportação competitiva, né, montar essa rede, né, com uma intuição de que os produtos que estariam mais próximos, onde essa probabilidade seria maior, são produtos que usam capacidades produtivas semelhantes, né? Então, por exemplo, né, um exemplo que eu sempre dou é o exemplo da produção de cana e de avião, né? Então, qual que é a probabilidade de um país ser bom Só na produção de avião? Só o Brasil, é o único caso, né? Então a gente sabe que é possível, mas não é provável, né? Você ser bom em produzir cana e avião ao mesmo tempo. Então, com os dados de todos os países, você consegue... chupar cana e produzir avião, né? Exato. Então, a gente consegue montar. Então eles, né, propuseram essa rede, né, onde você tem a ligação entre os produtos que são mais próximos, e o que o Elton fez na tese dele foi propor utilizar uma metodologia semelhante para... Mas espera aí, João, vamos dar um exemplo de produtos que são próximos, por exemplo, motor de barco, motor de avião, motor de carro, né? Esse é o exemplo positivo. Que você deu um exemplo negativo, positivo, né? Que mostra que bens de alto conteúdo tecnológico, de engenharia em geral, estão próximos nessa rede de capacidades tecnológicas, né? Exato, e o interessante é que ao fazer isso, então, eles viram que fazia sentido realmente né, gerava aglomerações de produtos que faziam sentido, né? Então, por exemplo, máquinas e equipamentos, como você mencionou, né, Paulo? Então, qual é a probabilidade, por exemplo, de um país ser bom em produzir carro, dado que ele produz caminhão, né? Ou produzir um determinado tipo de máquina, dado que ele produz outra, né? E é interessante que isso muda um pouco a lógica, que é muito utilizada também e que tem um valor imenso de insumo-produto, né? Porque para o planejamento do desenvolvimento, e a gente vai lembrar desde o Richman, lá da década de 50 e 60, se pensava muito na cadeia produtiva. E aí o que essa abordagem da complexidade traz é que muitas vezes é melhor você pular entre cadeias diferentes do que caminhar na mesma cadeia. Pode ser o caso, né? Dado que muitas vezes você está mudando para produtos muito diferentes, né? Então, por exemplo, né, produzir laranja, né, e produzir a máquina a colheitadeira da laranja, são coisas que usam capacidades completamente diferentes, né? Então, às vezes, se você produz uma outra máquina, começar a produzir a colheitadeira da laranja, faria mais sentido, então mudar de cadeias. Então, foi uma contribuição bastante interessante. E aí o que o Elton fez foi transpor isso para as atividades econômicas da RAIS, que tem não só produtos, mas também serviços, né? A RAIS, para quem não conhece, é uma pesquisa de empregos, né? De salários e empregos, né? Isso. Registro anual de atividades, né? Então, e aí, com isso, você tem, a partir dos dados de emprego, as atividades econômicas, onde as diversas categorias, né, são 672, se eu não estou enganado, e aí, aí cada são uma delas você tem uma ligação. Só formais, se não me engano. A RAIS são empregos formais, né? Então, tem essa limitação, porque a gente sabe que no Brasil os empregos informais são importantes, né? É uma parcela enorme da nossa economia. Mas Mas, por outro lado, a gente já sabe que os mais sofisticados e os que pagam melhor são os
que são os complexos, são os formais mesmo. Exato, são os formais. Então não tem uma... seria interessante incorporar isso, né? Até possível, por exemplo, usando o PNAD, mas aí você tem um outro problema que ela não está disponível para... são só para as capitais, né? Então, Os municípios não tem. Exato. Então, essa que foi uma das mudanças, né? E aí, com os dados de emprego, a gente consegue ver também a complexidade de todos os municípios, né? Que é o que está disponível para todo mundo no DataViva. Né? Então, se a gente puder explorar um pouquinho mais o que a metodologia do Elton faz é calcular a sofisticação dos empregos, né, usando os dados da RAIS, é isso? Ele constrói a rede parecida com a do Hidalgo, mas usando os dados de emprego e de atividades econômicas do emprego, é isso? Exato. Né? Então, e aí, a grande questão é porque você tem, né, essas redes, né, que é interessante porque é uma literatura que surgiu com esse artigo do Hidalgo, né, e outros coautores lá de 2007, publicado na Science, né, do espaço de produto, mas na literatura de economia regional ele vem crescendo muito também, porque eles vieram encontrando evidências semelhantes e que levou a um artigo de 2018 de diversos autores, né, que é o princípio o Principle of Relatedness, né, esse conceito de relatedness, eu sempre fico na dúvida de como traduzir, mas não tem uma tradução boa para português. Um tipo de relacionamento entre setores ou atividades, né? E aí se aplica tanto a produtos, como atividades, como patentes, áreas científicas. Então você foi vendo que é uma coisa que é bastante intuitiva, que é mais fácil diversificar para o que usa capacidades semelhantes, seja na tecnologia, seja na produção, seja na ciência, né? Então, o que ele fez em linha com essa literatura que vinha se desenvolvendo foi aplicar os dados não só ao invés de para as exportações, para o emprego, e aí, com isso, ligando ali as diversas atividades, inclusive as de serviços, né? E com isso você tem um importante instrumento de planejamento, que é pensar essas ligações, né? Assim, se uma determinada região, as opções de diversificação começam a aparecer a partir daí, né? Para onde é mais fácil, vamos dizer assim, ter um menor custo em termos de aprendizado e de investimento, né, envolvido com isso, para se tornar competitivo, né? E é o que a gente tem trazido. E aí, voltando na questão do DataViva, só a partir tinha alguns anos que a gente estava negociando, né, porque o DataViva ele foi desenvolvido pelo governo do estado e é formalmente administrado pela FAPEMIG. Então a gente negociou um tempo, né, por alguns anos, até conseguir viabilizar que o CDPLAR, né, na verdade a UFMG, através do CDPLAR, se tornassem aí os administradores da plataforma, que continua pertencendo à FAPEMIG, mas faz todo o sentido que a gente que tem desenvolvido pesquisa na área, claro, e a UFMG em geral, comece a desenvolver não só para introduzir novas bases de dados, novas visualizações, e para conseguir para atualizar, né? Precisa atualizar os dados também, tudo isso, né? E não só atualizar os dados, mas ir trazendo essas melhoras que vão sendo criadas, né, na literatura científica, incorporando isso. Então, por exemplo, e toda a questão de evolução também da ciência de computação, né, que a gente já está em contato com o Departamento de Ciência da Computação aqui da UFMG para auxiliar nesse desenvolvimento de TI mesmo, né, da plataforma, para que ela, como ficou parada há algum tempo, né, entre 2016 e agora, ela ficou praticamente adormecida ali, então a gente tem várias melhorias na fila aí. Ela é uma plataforma gratuita, né? Você pode usar. Eu tenho entrado lá. Funciona. Você não tem que fazer nenhuma assinatura, nada, né? Não, é uma plataforma gratuita, né? Então, os dados eles estão disponíveis. Dá para acessar e acessar as visualizações, né? Com alguns cliques.
Mas para quem, né, tem interesse também, é possível baixar toda a base de dados. Aí a gente pede né, você tem que fazer um registro, né, grátis também, mas é só para Claro. a gente entender quem que está acessando os dados, e você pode baixar a base inteira, né? Então, na verdade, o que a gente coloca é que a plataforma, né, o DataViva, é uma plataforma de visualização de dados com uma curadoria embutida, né? Visualização por quê? Porque, por exemplo, os dados da RAIS, eles estão disponíveis para todo mundo, né? São dados que são públicos. Mas é difícil ver, porque é um oceano aquilo, né? Pra você conseguir enxergar de fato, precisa de uma máscara, né? Exato, porque assim, até do ponto de vista de processamento, porque a gente vai ver, né? São todos os empregos formais do Brasil, então... Todos os empregos em todos os municípios, com escolaridade, com nível salarial, é uma loucura, né? São milhões e milhões de dados, né? Exato, então assim, inclusive, então tá tudo disponível, mas baixar e organizar essa base já requer um nível de conhecimento, inclusive um nível de capacidade de processamento, né? Então, se você não tiver um computador bom, você não vai conseguir organizar. Então, o DataViva, ele facilita o acesso, então com poucos cliques você consegue ver qual que é a estrutura do emprego em cada cidade, em cada estado, né? E além disso, tem a questão da curadoria, porque das várias informações na RAIS, a gente traz para o DataViva algumas que a gente considera mais importantes, que estão relacionadas à temática do desenvolvimento econômico regional, né? Então, como que é a estrutura produtiva? Qual que é a estrutura do emprego, né? Como que estão divididas as ocupações? E a mesma coisa os dados de exportação, né? E uma outra coisa interessante é a possibilidade de você, com poucos cliques, comparar, né, os dados de emprego com exportações nas diversas localidades. Então, o que a gente tem enfatizado que não é um repositório de dados, igual, por exemplo, seria o IPEA-Data, né? Não, ele é um centro de inteligência quase, porque você pode fazer comparações, né? Eu até queria dar um Isso. exemplo aqui, eu tô fazendo um trabalho em conjunto com o pessoal de Mogi, né, de Mogi das Cruzes, que eles estão fazendo um planejamento. Aliás, tem ganhado muita força essa ideia, né, de usar complexidades, mapas para fazer planejamento regional e urbano, né? Depois Isso. eu até queria que vocês falassem um pouquinho disso, mas antes, só para dar um exemplo para quem está nos assistindo de como funciona a plataforma, né? Então, a gente está falando a estrutura produtiva de Mogi, parando com duas cidades que eles têm lá como benchmark, são Jundiaí e Jacareí, né? Os 3 municípios. E porque você olha os 3, assim, eles têm uma população parecida, o território também não é muito distinto, a estrutura produtiva agregada do município em termos de serviços, agro e indústria também é muito parecida, mas quando você olha a complexidade produtiva, aí Jundiaí desponta, né? A renda per capita de Jundiaí é o dobro da renda per capita de Mogi, né? Acho que é quase 100 mil reais de Jundiaí, de Jacareí é 40 mil, e de Mogi é de 40 mil. E eles têm a mesma participação no tecido produtivo da indústria. Mas quando você abre, isso só dá para ver no DataViva. Se você olhar nos dados você não vai pegar essa diferença. Agora, no DataViva, você vê claramente que as indústrias de Jundiaí são muito mais complexas do que as indústrias de Mogi. Assim como as indústrias de Jacareí também são mais complexas. Então, o tecido industrial de Mogi é mais pobre. E aí se explica, né, se ajuda a explicar em parte por que de uma renda per capita tão mais baixa de Mogi, né? Mas é algo que você só pode ver com essa ferramenta do DataViva, porque ele consegue abrir no nível de produto pela CSEX, né, que é a base de exportação, ou pela base de emprego. Então, isso faz toda a diferença do mundo, né, João? Porque é como eu costumo brincar que é como você assistir televisão numa tela 4K ou numa TV preto e branco. A gente fazia análise de dados com uma TV preto e branco. Agora a gente é quase como o telescópio James Webb novo que eles lançaram no espaço, né? Você tem um nível de resolução absurdo para você conseguir enxergar as galáxias produtivas brasileiras, né? Exato. Sim, seu exemplo foi perfeito, porque o grande benefício é essa desagregação dos dados. Porque hoje, então, até seguindo, voltando à discussão de estrutura produtiva, né? No começo dessa discussão, na década de 50, 60, era muito isso sobre a importância da indústria em relação ao setor primário, né? Mas isso foi mudando ao longo do tempo. Hoje,
falar só de indústria de transformação não é suficiente, né? Porque dentro da indústria de transformação você tem produção de sapato e produção de avião, né? Que são Exato. coisas completamente diferentes, né? Do Suco de ponto de vista laranja e semicondutor, né? isso, do ponto de vista dos encadeamentos, do número de ocupações que são utilizadas ali dentro, nível de sofisticação dos empregos que são gerados, né? Então é essa a ideia, né? A plataforma ela possibilita que com poucos cliques, né, um leigo possa ir explorar, e eu acho que isso fica bastante claro, né? E como você mencionou também, vem crescendo, né? Na Europa já tem sido usado mais esses indicadores de complexidade, essa abordagem para pensar em políticas de diversificação, né? E a ideia do Data Viva, que está na fila aqui, né, é uma das prioridades nossas agora no próximo processo, porque, voltando aqui a discussão, né, então a gente trouxe o Data Viva para o CDPLAR no final do ano passado. Então, nesses primeiros 6 meses, a gente fez atualização dos dados de exportação e emprego, que agora já estão até o período mais recente disponível, né? Então, a RAIS vai até 2021 e os dados de emprego os dados de exportação até 2022. Então, a gente fez a atualização, correção de bugs na plataforma e uma melhoria inicial no layout, né, para facilitar a navegação. A próxima etapa, junto com melhorias pontuais, é exatamente tentar melhorar o perfil dos municípios, que a gente pode entrar por município e tem as informações, mas para tentar construir melhor essa história de quais são os dados e as variáveis importantes ali para o desenvolvimento de cada município, como se tivesse disponível para todos os municípios do Brasil, né, na verdade em todos os níveis regionais, um instrumento básico, inicial, de planejamento de desenvolvimento, né, com algumas atividades promissoras e por aí vai, né? Até se você puder explorar, contar para a gente um pouco do que vocês têm feito, porque eu me lembro que vocês estavam fazendo um trabalho para a Prefeitura de BH, enfim, não sei o que tem cláusula de sigilo aí também, o que você pode falar, o que você não pode falar, mas se puder até citar genericamente, assim, porque é legal para as pessoas verem na prática, né, o que resulta disso, né, porque você pode construir mapas, né, de sugestões de caminhos, né, para desenvolvimento das regiões, das cidades, né, de atividades econômicas, né? Conta um pouco disso, do que você puder falar. Sim, sim, não, exato. Na verdade, a gente está seguindo mais ou menos os passos do CID, né, que é o Centro de International Development lá de Harvard, onde está o Atlas da Complexidade do Hausmann, né? Desde 2015, se eu não estou enganado, que eles começaram a desenvolver, utilizar esses indicadores de complexidade para desenvolver estratégias de desenvolvimento e de diversificação produtivo para países, né? Então, você entrando lá no site do CID, você encontra os textos para discussão, né, sobre estratégia de diversificação para Ruanda, para o Panamá, e para outros países, né? Com o passar do Por tempo, México, Colômbia, um isso, monte. exato, e eles foram desenvolvendo para vários, com essa mesma ideia de pensar o que, a partir do espaço de produto, o que é mais fácil, né? De uma forma, uma medida de custo-benefício, né? Eu quero entrar no setor mais complexo que seja o mais fácil de eu entrar, dada a minha estrutura, né? Então, dado que eu produzo hoje, o que eu consigo começar a produzir mais fácil, mas que é mais complexo daquilo que eu já produzo, né? Então, bem rapidamente, seria isso. E aí, é claro que você vai complexificando essas estratégias, introduzindo outras variáveis, outras questões. Então, a gente fez algo semelhante para isso, né? Eu e o Elton, em 2018, aplicado para o Brasil, que saiu num livro aqui do CDPLAR, também está disponível no site aqui do CDPLAR, onde a gente identificou produtos promissores para o desenvolvimento do Brasil. Qual é o título desse trabalho, você lembra, João? Saiu saiu num livro organizado aqui pelo CDPLAR, pensando estratégias para sair da crise, né? Na época era a crise de 2015 e 2016,
e aí o livro foi em 2008, é um dos capítulos do livro, agora eu não lembro exatamente o título. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar em mais pesquisas desse tipo, até chegar nessa de Belo Horizonte, né, que foi uma consultoria que a gente prestou aqui para a Prefeitura de Belo Horizonte, onde eles queriam exatamente que a gente identificasse estratégias, né, os setores promissores para a diversificação produtiva de Belo Horizonte. E aí nós, né, já posso falar, porque depois disso a gente aproveitou alguns dos resultados e aprofundou um pouco mais a análise e transformamos num artigo, né, que foi já apresentado na Ampec do ano passado e agora na SASE, no Rio, também. E aí a gente aplicou isso para o nível das cidades, que era algo que não tinha sido feito, né, e que aí começa a envolver outras questões que são das interações regionais, né, que é algo que ainda foi pouco explorado na literatura. Então, por exemplo, uma das coisas interessantes que a gente achou é que a gente fez a análise tanto para o nível do município como da microrregião de Belo Horizonte. E aí, por quê? Porque é importante considerar o entorno. Então, na análise que a gente fez, a gente encontrou algumas atividades promissoras, industriais, que para Belo Horizonte elas apareciam como sendo um setor interessante. Mas quando a gente olhava a microrregião de Belo Horizonte, a gente via que a microrregião já era competitiva nesse setor. Por quê? Porque, na verdade, ela não está sendo produzida aqui, mas está sendo produzida em Contagem. O que mostra, inclusive, a qualidade da análise, né? Então, falou, olha, você tinha que entrar nisso aqui. Então, quer dizer que funcionou, né? Porque se alguém perto entrou, é porque estava por ali, né? Exato. Eu falei, olha, você tem capacidade para entrar nisso aqui, mas na verdade é o quê? Não, olha, já tem um vizinho meu aqui, colado, né? Porque na região metropolitana, que já está fazendo. Então, você tem que considerar esses níveis, né? Porque se for fazer, por exemplo, por cidade, corre o risco de vizinhos se especializarem, né? Ou tentarem se especializar na mesma coisa e começar a competir ao invés de colaborar, né? Então, tem várias questões regionais que estão surgindo, e é interessante, só para finalizar, né? O pessoal de Harvard também fez uma pesquisa semelhante, que já está como texto para discussão lá deles, de estratégia de diversificação aplicada à cidade de Buenos Aires. Então, essa descida, né, para níveis regionais e agora até no nível de cidade, tem sido uma tendência. E na Europa você tem, né, uma estratégia de diversificação, que eles chamam de estratégia de especialização inteligente, que foi criada a partir de 2010, depois da crise europeia. Eles começam a ver que tem que incentivar, tem que ter um instrumento para desenvolver as regiões mais atrasadas. E aí começa essa estratégia de especialização inteligente e, mais recentemente, tem sido não só avaliada essas estratégias, mas propostas aí melhorias utilizando indicadores de complexidade, né? Então, para um país com dimensões e desigualdades como o do Brasil, eu acho que um instrumento potente e muito importante, né? Legal. Quais são os próximos passos aí da ferramenta? Vocês têm planos de agregar mais coisas? Vocês têm algum contrato lá com o pessoal do César Hidalgo, do MIT? Agora vocês tocam por conta própria? Como é que é a vida dela agora? Não, pois é. Então, depois de trazer aqui de trazer a administração para o CDPLAR, a gente tem, né, um recurso que foi fornecido pela FAPEMIG para transferência, né, da plataforma para essa manutenção. E aí a gente está, inclusive, procurando parceiros, né? Já fizemos, desde o relançamento oficial da plataforma, que foi no dia 21 de junho, a gente fez diversas reuniões com possíveis parceiros, porque a nossa intenção é continuar desenvolvendo a plataforma com o intuito de melhorar as visualizações e melhorar esse perfil dos municípios, mas introdução de novos dados, né? Legal. Então, introduzir dados de patente, de produção de artigos científicos, né, de ciência e tecnologia. Fizemos uma reunião, uma apresentação também no BNDES. Tem a possibilidade de introduzir dados de financiamento, né, para ficar claro a
relação entre essas coisas. Enfim, são inúmeras possibilidades. Você tem a perspectiva de dados ambientais, porque essa é uma frente que vocês dominam muito aí no CDPAR. Eu mesmo acompanhei vários trabalhos seus sobre essa questão, né? Inclusive ligando a questão da complexidade. E hoje em dia, com toda essa discussão de pegada de carbono e tudo mais, seria uma fronteira legal, né, para incorporar. Sim. Tem perspectiva disso ou não? Exato. Então, tem a questão de dados de impacto ambiental, aí tanto emissões como nível de desmatamento, né, que são dados que são disponíveis também por município. Legal. Dados de desigualdade também, né, diversos tipos de desigualdade que podem ser produzidos ali através da RAIS, né, desigualdade de renda por gênero, por raça, por nível de escolaridade. Então, a ideia é que a gente consiga agora ir desenvolvendo a plataforma para que a gente tenha um grande instrumental ali de planejamento e entender essas dinâmicas, né, como que o setor se relaciona com o impacto ambiental, com a geração de renda, com a desigualdade. Então, tem muita coisa na fila. Então, a gente tem feito reuniões com parceiros, né? Formamos agora o nosso conselho técnico também, do qual você participa. Opa, com grande honra, orgulho e prazer. Exatamente, um prazer. A gente tentou montar o conselho, né, com pessoas, pesquisadores de diversas regiões do Brasil e que tivessem contato, né, em comum esse trabalho com desenvolvimento e estrutura produtiva, para exatamente pegar essa percepção da plataforma para que a gente continue nessa melhoria contínua, né? Mas as prioridades inicialmente são melhoria do padrão dos municípios e a introdução de novos dados à medida que a gente consiga viabilizar com os parceiros, né? E aí está a grande... E o interessante é que, juntando agora, né, uma do que a gente tem falado, que é um dos benefícios do DataViva estar no CDPLAR, é porque existem outras plataformas de dados semelhantes que que o Hidalgo e a DataWill foram criando, né? O Data Mexico, o Data USA. Só que aliás, é impressionante. O Data USA é impressionante o que os caras fizeram lá. Não é? Então, assim, eles foram criando outras plataformas, mas são plataformas que não estão associadas a um centro de pesquisa. Então, o que a gente espera é conseguir fazer uma retroalimentação, né, da pesquisa com a plataforma e, inclusive, gerar interações de pesquisa, por isso também o conselho, né, para ter uma melhoria contínua dos dados e da qualidade dos dados e das análises, né? Então, a prioridade é melhorar o perfil dos municípios e, inicialmente, a gente pensa em começar pelos dados de ciência e tecnologia, e caminhando aí para dados ambientais e de os dados ambientais, já fica a minha sugestão aqui como participante do conselho. Eu acho que os dados ambientais seriam fantásticos, inclusive do ponto de vista de exposição da plataforma, porque como Sim. a questão ambiental está na onda, né, a bola da vez, a gente tem indicadores dos municípios que poluem mais, que poluem menos, coisas do tipo pegada de carbono do município, ou pegada de carbono da estrutura produtiva do município. Estou viajando aqui já, pensando numa coisa... Né, não, mas é exatamente isso. Isso vai dar uma visibilidade gigantesca para a plataforma, porque é muito legal. Por exemplo, né, eu estou agora trabalhando com o pessoal de Cubatão também, né, tem uma indústria química pesada lá, e por incrível que pareça, Cubatão está na fronteira da limpeza hoje, né? Uma coisa até que as pessoas não imaginam, né? Usando biobetano, usando agora todo esse potencial verde que o Brasil tem. Por incrível que pareça, Cubatão, que era um dos lugares mais sujos do mundo, tem o potencial de ser uma produção química limpa no Brasil, né? Exato. Se a gente pudesse enxergar isso na plataforma, seria fantástico, né? Exato. Esse é um outro benefício grande da plataforma que a gente tem ressaltado, né? Porque tem muitos dados, e foi interessante que um dos nossos parceiros é uma empresa do setor privado de mineração de dados, que chama Big Data Corp, e o CEO da empresa, né, que é o Toran, ele fez uma apresentação aqui na reinauguração do DataViva, onde ele falou sobre a disponibilidade de dados no Brasil, né?
E aí foi interessante porque era uma coisa que eu não sabia. Ele falou que o Brasil é o 7º país do mundo em termos de disponibilidade de dados. Olha só, tá aí uma boa notícia. Exato. Então a questão é, a gente tem muito dado disponível, só que eles são de difícil acesso, que é exatamente o que a empresa dele faz. Pô, a Raiz é um exemplo disso, né? Que tem dado que não acaba mais lá. A questão é a tecnologia de você conseguir acessar isso direito. Exatamente. Então, a grande questão do DataViva, então, é você facilitar o acesso a esses dados de uma forma bem intuitiva e facilitar a comparação, que é isso que você falou. Hoje a gente tem várias plataformas. Então, por exemplo, os dados de emissões de gases de efeito estufa por município, eles estão disponíveis, só que vai ser de difícil acesso. Então, e aí, para você comparar com a RAI, você vai ter que entrar numa plataforma, olhar o dado, olhar o outro. O que a gente quer é facilitar isso para que com alguns cliques, como você falou, então assim, está completamente alinhado. O que a gente quer é que com poucos cliques você consiga ver como que é a estrutura produtiva, como que é a emissão. Né? E patentes, isso é uma outra coisa também. A gente já tem uma metodologia, né? Você tem, por exemplo, identificação de patentes verdes. Né? Então, a inovação verde em cada setor. Cara, Né? depois que eu descobri que o Brasil tem 1/4 das patentes da Austrália, eu tô injuriado, assim, né? Puta. Acho que é 10 mil patentes por ano e a Austrália tem 40 mil. Não tô falando de China, nem dos Estados Unidos. Eu fui pegar a Austrália, né? Que é aquele país que é o tamanho da população de São Paulo, né? Exato. São Paulo capital, né? Não é o estado, não. Mas enfim, pois é, patentes é complicado, mas aí, por exemplo, né, a mesma coisa você pode aplicar para artigos científicos. Agora, isso da mudança. Porque eu estou falando isso porque a questão do impacto ambiental e a mudança tecnológica, elas estão vindo juntas, né, nessa discussão. Então, é importante a gente entrar nessas questões. Essa coisa que você falou de patentes verdes é fantástico. Quem que mede isso daí? Já tem uma classificação de patentes ligadas à questão de... Eu vi que a OMC tem uma lista de produtos que são ambientalmente mais limpos. Isso. Agora, eu não sabia da existência de patentes verdes, né? Isso é um negócio bem legal, né? Tem já classificações disponíveis de patentes verdes, e aí a gente pode, e dá para analisar isso por setor, né? Até para ver o que a gente chamou, né? Participei de um estudo onde a gente falou do esverdeamento, né? Porque tem setores, a gente pode analisar o nível de emissão dos setores, mas tem alguns setores que estão investindo mais do que outros nessas patentes verdes. Né? Então, então, é importante manter um olho nas duas coisas. E isso está claramente ligado com a estrutura produtiva, porque como você falou, pouca gente sabe ainda, e tem uma discussão muito grande, né? Por exemplo, teve a política do governo de benefício para barateamento dos carros, né? E aí isso foi muito criticado por causa da emissão de combustíveis, mas 75% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil hoje são da agropecuária e de mudança do uso da terra, que é o quê? Agropecuária e queimadas. Desmatamento, queimada e o gado mesmo, né? Exato. Então, assim, é claro que é difícil falar, porque aí você junta tudo ali, você tem cultivos mais sustentáveis e menos. Claro. Mas o grande problema nosso hoje está ali, né? E aí os setores de maior tecnologia, como o exemplo que você deu da indústria química, ela não só gera emprego de melhor qualidade, maior salário, com, em geral, menor impacto ambiental, né? Que é a estratégia que a gente... ideal, vamos dizer assim. Né? Boa, fantástico, João. Nós estamos chegando aqui no final da conversa já, mas vou deixar aqui os últimos minutinhos aqui para algumas palavras mais que você queira falar. Convidar todo mundo a visitar o DataViva. É muito simples vocês escreverem DataViva no Google, vocês já vão achar a plataforma. E ela é super intuitiva. Você clica lá por município, região, micro-região, estado. É impressionante assim, o mapeamento que você tem do emprego, das atividades, da produção de cada município. Assim, eu tenho certeza que você que está nos assistindo aqui, se clicar lá e entrar no seu município, você vai descobrir coisas que você nunca imaginou sobre o seu município, né? Eu lembro que eu fiquei, enfim, eu uso muito, né? Mas tem, inclusive, dados de matrícula, de educação, né? Tem coisas realmente muito, muito legais, né?
Mas, João, te agradeço. Deixo aí as palavras finais aí, se você quiser convidar o pessoal para conhecer, enfim, o espaço é Não, seu. tá ok, Paulo. Não, só agradecer de novo, né, assim, a oportunidade, sempre bom conversar com você, né, e trazer essas reflexões para esses pontos. E aí reforçar o convite para quem ainda não conhece, entrar, né, dataviva.info, o site, e explorar, inclusive, tem um canal de contato, pode mandar, né, sugestões, opiniões, críticas, porque é assim que a gente vai trabalhar para melhorar e tentar disponibilizar informações que sejam interessantes para o público, né? A ideia da plataforma é exatamente facilitar o acesso a dados de uma forma muito simples, né? E aí, com isso, fazer com que todo mundo conheça mais da estrutura produtiva e do processo de desenvolvimento das regiões brasileiras, né? Fantástico, É João. A isso. gente fica falando de estrutura produtiva aqui, mas no final do dia, na verdade, é para você conhecer o seu país, o seu município, a sua cidade, né? Por que tem desigualdade, por que tem, né, índices baixos de educação, salários ruins, né? No fundo, a gente fala da estrutura produtiva, mas no final do dia, o que a gente quer estudar mesmo é o resultado econômico, né? Por que as pessoas ganham mal, por que falta emprego, por que o salário é baixo, por que tem desigualdade, por que outras regiões são mais ricas e a sua região é mais pobre, esse tipo de coisa, né? Professor João Romero, muito obrigado. Prazer, alegria receber você aqui. E um convite para todos que não conheceram ainda para conhecer a plataforma DataViva. Obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!